Olá pessoal, sou o professor Fernando e na aula de hoje nós vamos falar de estatística. Na aula de hoje vamos tentar entender o que é distribuição de frequência e quais são os seus elementos. Para isso, vamos começar com a tabela primitiva. O que é uma tabela primitiva? É um tipo de tabela cujos elementos não foram organizados numericamente. Então, vamos ver esse exemplo da tabela 1, que temos a estatura de 40 alunos de uma sala de aula de um colégio A. Então, o professor de Educação Física começou a pegar aleatoriamente a estatura desses alunos e a única organização que ele teve foi que ele colocou 10 colunas com 4 linhas cada uma. Então, aqui você não consegue visualizar direito por não ser numericamente organizado em ordem crescente ou decrescente, qual a maior estatura e qual a menor estatura. O que a gente pode observar aqui? Na primeira coluna, na primeira linha, o aluno tinha 1,66 m, na primeira coluna, na segunda linha, 1,62 m, na primeira coluna, na terceira linha, 1,55 m e assim sucessivamente. Já o rol é um tipo de tabela em que há uma ordenação crescente ou decrescente. Na tabela 2, nós temos a mesma tabela que fala sobre estaturas de 40 alunos de uma turma de um colégio A. Então, o que a gente observa? O professor ele já organizou da menor estatura para a maior estatura. Então, na primeira coluna e na primeira linha, a gente tem 1,50 m, que é a estatura mais baixa. Aí, na primeira coluna, na segunda linha, 1,51 m, a estatura do aluno. Na primeira coluna, na terceira linha, 1,52 m. Na primeira coluna e na quarta linha, 1,53 m. Aí passamos para a segunda coluna, primeira linha, 1,54 m. Segunda coluna, segunda linha, 1,55 m. E essa estatura, 1,55 m, se repete aqui para segunda coluna, terceira linha, segunda coluna, quarta linha, terceira coluna, primeira linha, e aí vai. 1,56 m, depois na terceira coluna e na segunda linha. Então, o que a gente precisa diferenciar é só isso. O rol é um tipo de tabela em que há uma ordenação. Tabela primitiva é um tipo de tabela que não tem ordenação alguma. Tanto a tabela primitiva quanto o rol não é adequado se o professor precisasse trabalhar com todas as turmas desse colégio A. Então, ele teria que usar uma distribuição de frequência com intervalo de classe para que fosse mais adequado. Como aqui na tabela 3. Essa tabela também fala da estatura de 40 alunos de uma turma do colégio A. Então, se observarmos, temos duas colunas, uma com estaturas, dada em centímetros, e a outra com frequência. E aí, na coluna de estaturas, a gente tem os intervalos. Por exemplo, 1,50 m a 1,54 m, fechado em 1,50 m e aberto em 1,54 m. Lembrando que intervalo fechado se torna inclusive e o intervalo aberto se torna exclusive. Então, de 1,50 m a 1,54 m, 4 alunos com estaturas entre 1,50 m e 1,54 m. Uma coisa que temos que observar é que o somatório de todas essas frequências, que esse total que aparece aqui, tem que bater com o número de alunos que está ali no título da série que estamos estudando. Então, o somatório de todas essas frequências deu 40 e a quantidade de alunos que foi estudada aqui são 40. Olá, na aula de hoje a gente vai aprender alguns elementos de uma distribuição de frequência. Para isso eu coloquei uma distribuição de frequência referente a estaturas de 40 alunos de uma turma de um colégio A e coloquei mais abaixo um rol para a gente compreender melhor como é feita essa distribuição.
Então, olhando para essa distribuição de frequência aqui acima, nós vemos que temos a letra I na primeira coluna. Essa letra I representa a quantidade de classes, ele fala de classes. Então, nessa distribuição, a gente tem 6 classes. Então, primeira classe, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Sendo que a primeira classe vai de 1,50 m a 1,54 m. O que é que observamos, em cada classe? Que nós temos intervalos, não é isso? A gente tem aqui um intervalo fechado na primeira classe em 1,50 m e aberto em 1,54 m. O que é que a gente lembra de intervalos? Só recapitulando. Intervalo fechado em um número, ele tem o significado de inclusive, então inclui-se. E o intervalo aberto em um número, ele tem o significado de exclusive, então exclui. Então, na primeira classe I, que é a primeira classe, número 1, a gente tem um intervalo de 1,50 m inclusive a 1,54 m exclusive. O que isso significa? Isso diz que temos 4 alunos com essa frequência. Frequência simples a gente chama de F minúsculo I. E são os números de observações que a gente tem para cada classe. Se observarmos no rol aqui mais embaixo, 1,50 m é intervalo fechado, então inclusive ele entra para a contagem. Descendo na primeira coluna desse rol, aí a gente vai ter 1,51 m, 1,52 m e 1,53 m. Partindo para a segunda coluna, na primeira linha, a gente tem 1,54 m. Como 1,54 m o intervalo é aberto, então ele não participa da primeira classe. Então a primeira classe vai de 1,50 m a 1,53 m. Temos o que? 4 alunos. Vamos supor agora a segunda classe. A segunda classe tem um intervalo fechado em 1,54 m e o intervalo aberto em 1,58 m. Então, olhando aqui para o nosso rol, a segunda coluna, a primeira linha, a gente vai ter 1,54 m. Então, intervalo fechado, então ele participa. Aí a gente vai contando. A primeira coluna inteira são 4 números, que tem 1,55 que se repete 3 vezes. E ele parte até a terceira coluna na primeira linha. Não é isso? Aí depois 1,56 vem se repetindo até a quarta linha da terceira coluna. Não é isso? Depois, na quarta coluna, a primeira linha, vem 1,57 m. Depois começa 1,58 m. Como o intervalo é aberto em 1,58 m, então 1,58 m não participa deste segundo intervalo. Então, a gente vai ter de 1,57 m da quarta coluna, na primeira linha, até 1,54 m na segunda coluna, na primeira linha, que dá um total de 9 alunos. Entenderam como é que é feito? Vamos observar mais um pouco. A terceira classe, ela vai de 1,58 m, olhando aqui para nossa distribuição de frequência, intervalo fechado, até 1,62 m, o intervalo aberto. Então, assim, 1,58 m a gente observou que começou na quarta coluna, na segunda linha. Então, a gente vem descendo e a gente vai ter que fazer a contagem até 1,61 m. Não é isso? Que vai estar aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta coluna, na quarta linha. Porque na sétima coluna já começa o 1,62 m, que não participa dessa classe. Entenderam? Então, da sexta coluna da quarta linha até a
quarta coluna, a segunda linha, nós temos o que? 11 alunos com estaturas entre 1,58 m e 1,62 m. E assim por diante, a gente vai trabalhando com as frequências simples, que chamamos de F minúsculo I, que é a quantidade de observações que a gente tem para cada elemento. A gente sabe que estamos trabalhando com estatura de 40 alunos de um colégio, então o somatório das frequências simples tem que fechar 40. Agora que sabemos o que representa a letra I, que são as classes de frequência, no caso da nossa tabela, estatura de 40 alunos de uma turma de um colégio A, são 6 classes de frequência, sendo que a primeira começa em 1,50 m e vai até 1,54 m, e a gente tem 4 alunos, não é isso, com essa estatura. A segunda classe vai de 1,54 m a 1,58 m e temos 9 alunos com essa frequência simples de estatura. Temos a terceira classe que vai de 1,58 m a 1,62 m. Temos 11 alunos com essa estatura. De 1,62 m a 1,66 m é a quarta classe. São 8 alunos com essa estatura. Na quinta classe, de 1,66 m a 1,70 m, são 5 alunos. E na última classe, sexta classe, que vai de 1,70 m a 1,74 m, temos 3 alunos. Então, fechando esse somatório de todas as frequências simples, que representamos por F minúsculo I, temos um somatório total de 40 alunos. Então, se bateu esse somatório, é porque foi feita a distribuição de frequência corretamente das classes. Mas além das classes de frequências que precisamos saber e das frequências simples, um outro dado muito importante é a frequência relativa. A frequência relativa, a gente simboliza ela por F minúsculo RI, certo? E ela é obtida da seguinte forma que eu coloquei aí acima. A gente divide a frequência simples da classe pelo somatório das frequências simples. Então, é da seguinte maneira. Se eu quero saber a frequência relativa da primeira classe, eu vou pegar a frequência simples da primeira classe, que é o número 4, e vou dividir pelo somatório das frequências simples, que é quem? 40. 4 dividido por 40, eu tenho 0,1, que é a frequência relativa da primeira classe, F minúsculo RI. E quem seria a frequência relativa da segunda classe? Eu pegaria a frequência simples da segunda classe, no nosso caso aqui é 9, e dividiria pelo somatório das frequências simples, que é quem? 40. 9 dividido por 40, eu vou ter 0,225. 0,225 é a frequência relativa da segunda classe. E quem seria a frequência relativa da terceira classe? Eu iria pegar a frequência simples da terceira classe, que é o 11, e dividir pelo somatório das frequências simples, que é 40. 11 dividido por 40, eu vou ter 0,275. Para a quarta classe, da frequência relativa da quarta classe, eu vou pegar a frequência simples da quarta classe e dividir pelo somatório das frequências simples. Então, 8 dividido por 40, eu vou ter 0,2. 5 dividido por 40, eu vou ter a frequência relativa da quinta classe, que é 0,125. Dividindo a frequência simples da terceira classe pelo somatório das frequências simples, que é 3 dividido por 40, eu vou ter a frequência relativa da sexta classe, que é 0,075. Professor,
E para que a gente estuda as frequências relativas? Qual o objetivo dela? Pois já sei que a frequência simples é a contagem, é o número de observações que a gente tem para cada classe. Quantos alunos estão compreendidos entre aquela estatura? E a frequência relativa? Bem, a frequência relativa, ela tem o seguinte mistério. O somatório delas sempre tem que dar 1 ou 100%. O objetivo dessa frequência relativa é quando você multiplicar por 100, você vai entender que 4 alunos têm a estatura entre 1,50 m e 1,54 m, ou 10% dos alunos têm essa estatura. Vocês vão entender que 9 alunos têm estatura compreendida entre 1,54 m e 1,58 m, ou 22,5% dos alunos. Então, essa coluna da frequência relativa, vocês podem multiplicar por 100 ou não, entendeu? Se não multiplicarem por 100, o somatório delas tem que sempre dar 1. Se multiplicarem por 100, o somatório dela tem que dar sempre 100%. Então, o objetivo das frequências relativas é dar a porcentagem da variável em estudo com relação ao todo. Até agora, aprendemos o que são classes de frequências, o que são frequências simples, o que são frequências relativas, e agora vamos aprender o que é frequência acumulada, que representamos por F maiúsculo I, em que a fórmula é a seguinte que está aqui acima. Frequência acumulada da classe K é igual à frequência simples da primeira classe, mais a frequência simples da segunda classe, mais a frequência simples da terceira classe, mais a frequência simples da classe K. O que isso quer dizer na prática? Vamos ver. A frequência simples da primeira classe aqui é 4. Então, a frequência acumulada da primeira classe também será 4. A frequência simples da segunda classe é 9. Quem seria a frequência acumulada da segunda classe? Seria o somatório da frequência simples da primeira classe com a frequência simples da segunda classe. Então, 4 mais 9, 13. Então, 13 é a frequência acumulada da segunda classe. E quem seria a frequência acumulada da terceira classe? Seria o somatório das frequências simples da primeira classe, que é 4, mais 9 da segunda classe, mais 11 da terceira classe, que daria o quê? 24. Então, a soma das frequências simples dessas três classes, 4, 9 e 11, teremos a frequência acumulada da terceira classe, que é 24. E a frequência acumulada da quarta classe seria quem? O somatório das frequências simples da primeira classe, que é 4, mais da segunda classe, que é 9, mais a terceira classe, que é 11, mais a quarta classe, que é 8, que daria um total de 32. Então, a frequência acumulada da quarta classe seria 32. Da quinta classe, acrescentaríamos o somatório de todas essas a 5, que daria um total de 37. O somatório da frequência acumulada da quinta classe seria 37. Somando todas as frequências simples dessa coluna aqui, teríamos a frequência acumulada da sexta classe e última classe, que é 40. Uma observação, a frequência acumulada da última classe, da sexta classe, sempre vai coincidir com o somatório das frequências simples. Professor, eu já entendi para que serve a frequência simples, já sei da sua utilização, já sei da frequência relativa também, que é a porcentagem no todo, e para que a gente estuda a frequência acumulada? A frequência acumulada, ela nos diz o seguinte, que 4 alunos têm estatura inferior a 1,54 m.
13 alunos têm estatura inferior a 1,58 m. 24 alunos têm estatura inferior a 1,62 m. E que nenhum aluno, 40 alunos, todos têm estatura inferior a 1,74 m. Então, esse é o objetivo da frequência acumulada. E, por último, para fechar aqui os elementos de uma distribuição de frequência nessa aula, vamos ver a frequência relativa acumulada. A frequência relativa acumulada, geralmente simbolizamos ela por F maiúsculo RI. E como é encontrado a frequência relativa acumulada? Você vai dividir a frequência acumulada da classe I pelo somatório das frequências simples. Se eu quero saber a frequência relativa acumulada da primeira classe, eu pego a frequência acumulada da primeira classe, que é 4, e divido por 40, que eu vou ter 0,1. Uma observação também é que a frequência relativa acumulada sempre vai coincidir com a frequência relativa. Assim como a frequência acumulada sempre coincide com a frequência simples. Então, são números que sempre vão coincidir, ser o mesmo. Agora, já para a segunda classe, quem seria a frequência relativa acumulada da segunda classe? Você pegaria a frequência acumulada da segunda classe, que é 13, e dividiria pelo somatório das frequências simples, que é 40. 13 dividido por 40, você vai ter a frequência relativa da segunda classe, que é 0,325. Quem seria a frequência relativa da terceira classe? Você iria pegar a frequência acumulada da terceira classe, que é 24, e dividir por 40, que aí você teria 0,6. E quem seria a frequência relativa acumulada da quarta classe? Você iria pegar a frequência acumulada da quarta classe, que é 32, e dividir pelo somatório das frequências simples, que é 40. Você iria ter 0,8. Na quinta classe, você iria pegar a frequência acumulada da quinta classe, 37, e dividir pelo somatório das frequências simples, que você teria 0,925. E, para finalizar, a frequência relativa acumulada da sexta e última classe, você divide a frequência acumulada da sexta classe, que é 40, pelo somatório das frequências simples, que é 40, que você tem 1. Professor, e qual o objetivo da frequência relativa acumulada? Para dizer o seguinte, que 13 alunos têm estatura inferior a 1,58 m ou 32,5% dos alunos têm estatura inferior a 1,58 m. Que 24 alunos têm estatura inferior a 1,62 m ou 60% dos alunos têm estatura inferior. Bem, pessoal, eu acho que por hoje é só. Próxima aula, vocês estão aptos a resolver a lista de exercícios que eu vou colocar. Espero que tenham gostado da explicação e até a próxima aula.